vai convidando os amigos, já vai convidando os empresários, vendedores, líderes comerciais. O tema hoje é brabo. Armadilhas que destroem a produtividade de uma equipe de vendas. Senhor Isla, tá na área? Bom dia, bom dia. Tô na área já. Filha, acordando cedo hoje. Não, eu acordo cedo todo dia. Não mete essa, não. Não, o horário que mudou, agora é de 8, a partir de 8. É. E você gosta dessa música? Gosto. Música boa. Ouviu falar? Já ouviu falar? Parece... Eu não conheço o artista, mas eu conheço a música do Instagram, né? O Instagram divulga tudo pra gente. Meu filho indicou ontem para nossa live de hoje. Muito bem. Para a gente usar. Quem da equipe estiver nos ouvindo aí, por favor, coloca aqui para a gente fixar o tema central, armadilhas que destroem a produtividade de uma equipe de vendas. Escreve aí para eu poder fixar, por favor. Isla, vamos falar aqui, né? Então, cara, galera tá entrando, galera tá saindo. Vamos avante, porque o objetivo aqui é a gente gerar conteúdo e essa live vai virar um conteúdo para o YouTube. Então, fica com a gente que você vai receber conteúdo de alto valor. Todo líder de vendas já enfrentou um momento em que o time parecia estar presente, mas só estava presente fisicamente. Não estava entregando resultado. Produtividade cai, os resultados estavam estagnados e ninguém sabia muito bem por quê. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nessa live, nesse conteúdo. É isso, aquilo que atrapalha, todo mundo quer saber como aumentar a produtividade do seu time, mas não repara, não percebe o que está usando, está caindo em armadilhas que destroem toda a produtividade. Ele constrói, a gente fala muito sobre isso, né? Constrói, bota um tijolo e a outra pessoa vai lá e destrói no próximo porque cai numa armadilha. Não sabe como fazer. Muito bem. Só para começar aqui, estou com o Isla. Isla é especialista em marketing digital. Então, ele ajuda a gente nas estratégias de expansão, levando a marca, reposicionando a marca, fazendo todas as estratégias que a gente precisa na Mola Educação para poder crescer. Já atuou em diversos outros projetos também, como Solar Z Educação e diversas outras iniciativas nossas, Escola de CEO e por aí vai. E hoje ele está aqui com a gente para fazer esse bate-bola, porque, obviamente, já sofreu, sofre ou irá sofrer com esse tema, né? Então, a produtividade, Isla, inclusive, já vai pensando na frase, porque a gente tem a frase da live, você tem que me dizer uma frase da live. Eu já tenho uma aqui, se não tiver, mas... Não, eu pensei numa frase que foi a frase mais forte tua da semana, no teu perfil. A produtividade, ela é, de fato, o que separa o resultado das companhias brasileiras comparado com o resultado de companhias, por exemplo, de países como os Estados Unidos, né? A produção de uma equipe americana é muito maior do que a produtividade de uma equipe brasileira. E isso faz toda a diferença nos resultados das companhias. Então, a live de hoje é para você entender essas armadilhas, como que elas surgem, o que a gente consegue fazer para minimizar ou eliminar, e você conseguir ter uma equipe de alta performance na tua área comercial. É isso. Mota, então, a gente começar fazendo pergunta, para a gente estimular a galera a perguntar também, eu já vou te fazer uma primeira pergunta aqui. Posso? Vai, vamos falar. Vou começar com a frase. Primeiro, começa com a frase da semana. Frase da semana. Frase da semana é: resultados não mentem, desculpas sim. Pesado, já tomou logo. E tudo a ver com produtividade. Eu fui produtivo. A gente sempre fala sobre isso. Mas eu fiz muita coisa, eu produzi. Mas qual foi o resultado do que você fez? Produtividade está diretamente relacionado a resultado. Boa. Aí eu gosto de uma frase que eu falo, até comecei a repetir mais, né? Me entrega resultado, mas se tu não conseguir entregar resultado, pelo menos me entrega esforço. Aí é outra se coisa. Você não consegue me entregar esforço, irmão, você tem que me entregar alguma coisa, né? Não tem como o negócio não acontecer. Então, como é que tu fala mesmo? Primeira métrica é: vem trabalhar. Não, essa é a última, né? Assim, no mínimo você tem que vir, pô. Então, me entrega resultado. Se não entrega esforço. Mas no mínimo, tem que estar aqui, né? Senão, fica difícil. Boa. Show. Simbora. Mota,
Qual armadilha você acha que é a mais perigosa e por quê? Cara, existem várias armadilhas que atrapalham a produtividade, né? Mas, sem dúvida, a pior delas, que está intimamente ligado ao perfil de cada vendedor, que é se você trabalha, por exemplo, com inside sales, a armadilha é você ficar esperando apenas as coisas acontecerem, né? A gente está falando aqui de produtividade de time de vendas. Então você fica lá sentado aguardando que algo aconteça, em vez de você assumir as rédeas e o controle da tua operação. Então, acreditar que o teu resultado depende exclusivamente de terceiros é fazer com que você não chegue no lugar que você deseja. Para mim, esse é o pior sentimento. É sempre a culpa do outro, né? Então, a palavra certa dessa armadilha se chama autorresponsabilidade, não ter autorresponsabilidade. Aí a pessoa acaba fugindo, colocando sempre a frase do dia, né? Uma desculpa para não ter feito ou não ter chegado a um determinado resultado. Falando em armadilha, a Larissa fez uma pergunta aqui que é legal para a gente continuar nessa parte da armadilha. Quanto tempo vocês esperam um resultado para mudar de estratégia? Às vezes a pessoa está fazendo e não deu certo. Muda no dia seguinte. Quanto tempo deveríamos esperar para mudar de estratégia? Boa. Toda estratégia, ela deveria nascer, né? O correto, na gestão, toda estratégia ela nasce com um indicador de performance, né? Um indicador alvo de resultado. Tá? Então, eu vou começar a correr para emagrecer, para perder 3 quilos. Então, se eu estou correndo um tempo, fazendo no esforço total, entregando tudo, e eu não consigo emagrecer, é porque provavelmente tem algo errado nessa estratégia. Então, tem que olhar e observar. Então, você vai colocar um indicador-alvo e você vai colocar um período que você vai fazer esse teste, esse movimento. Então, isso serve para a empresa. Vou lançar um produto novo. Você lança esse produto, obviamente buscando, né, um percentual de market share, um resultado de venda. Eu quero faturar 2 milhões no primeiro mês, 8 milhões no terceiro mês, e por aí vai. E se você não está conseguindo chegar nesse resultado, você vai alterar a estratégia. Então você coloca um alvo, né, numérico, e você coloca um tempo de avaliação. Mota, quanto que é esse tempo? Aí depende de cada estratégia. Existem movimentações que demoram um ano para você conseguir, né? Uma companhia vai lançar um produto nacionalmente. Você precisa demorar um ano para você até conseguir atingir aquele resultado que você... É o que seria o MVP, né? O mínimo viável para você poder dizer que você se esforçou o suficiente, que você executou os movimentos suficientes para descartar algo ou para validar algo. Então, sempre... tem alguns sinais de alerta, né? Você falou um número, 2 milhões no primeiro mês. Chegou na terceira semana, não tem nem metade. É isso aí, você já vai corrigindo, né? Então, faça as avaliações semanais, vá corrigindo, alterando as ações, não a estratégia, né? Então, a estratégia, ela tem um objetivo e ela tem um indicador. Para isso acontecer, você vai ter ações. Então, você altera as ações para conseguir atingir aquele indicador. Não está chegando de jeito nenhum, cara, fez de tudo realmente que podia, né, do razoável, né, dentro de um tempo razoável, de um espaço de tempo razoável, não funcionou? Trocou a ação e mesmo assim não foi, você precisa começar a olhar para mudar o objetivo, que pode ser inalcançável, né? Então, se eu falar aqui exageradamente, se eu ficar pulando aqui, eu não vou conseguir chegar na Lua. Então, a ação é pular, eu posso ficar pulando aqui a minha vida inteira e eu não vou conseguir chegar na Lua, porque existe uma gravidade que está me puxando para baixo. Então, tem que mudar a ação. Se meu objetivo é chegar na Lua, não adianta eu ficar pulando. Por mais que quando eu pule, eu chegue mais perto da Lua, né? Eu estou pulando, estou chegando mais perto da Lua, mas eu não estou... Né? Não está progredindo, não está construindo para chegar lá. Então, esse tipo de observação precisa ser feito e as análises normalmente são semanais para você conseguir ter um controle dessas amostras que você vai estar fazendo. Tem um ponto que é bastante relevante, que para a chegada do resultado tem uma dependência. A gente fala sobre isso
a dependência que o vendedor tem do lead, o vendedor que só vive de lead. Como que a gente consegue lidar com isso na prática? Essa é boa, né? No final, o insumo do vendedor, o combustível do vendedor, né? A ferramenta que o vendedor... Vamos lá, se eu sou um marceneiro, seria a minha serra de trabalho, seria minhas madeiras, de fato o lead, né? Então eu preciso ter o lead. Outra coisa é eu acreditar que esse lead brota do nada. Outra coisa é acreditar que quando vem um lead eu não posso multiplicar ele por 10, fazendo políticas de incentivo, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar essa mentalidade de dependência do vendedor, de que as coisas vão cair do céu, para a gente começar a entender que a gente precisa de treinamento, a gente precisa de rotina e a gente precisa de cultura. Treinamento para quê? Para você entender as técnicas de prospecção ativa, social selling, programas de indicação, como utilizar melhor o seu CRM, para você começar a entender melhor ou a fazer o que você precisa fazer. Sempre gosto de lembrar, o Oscar Schmidt terminava o treino e ainda fazia 400 arremessos no final do treino. O Messi, o Cristiano Ronaldo, no final, treinava chute a gol, falta, pênalti. Então, você precisa se colocar nessa condição. Falei da rotina, né? Tem que criar na agenda blocos fixos para você conseguir fazer. Isso é uma coisa que a gente negligencia, inclusive, lá na Mole Educação. A gente vai começar agora, né, o time de Sales Enablement vai começar agora a criar esses blocos fixos na agenda para a gente conseguir ter claramente um padrão, efetivamente, onde todo mundo faça as mesmas quantidades de tentativas e conexões para que no final a gente tenha um substrato efetivo real, né, do que está funcionando e do que não está funcionando. E uma para fala concluir, tua, né? cara, tem que ter um ambiente, né, para isso. É uma fala tua, que é a consequência. Se ele não segue uma rotina, se ele não faz todo dia a mesma coisa, não dá nem para saber o que deu certo e o que não deu certo. Exatamente. Tem um outro ponto aqui, até na pergunta anterior, que a gente estava fala exata de bastidor. Que a gente falou assim, cara, a gente tem que anunciar que nós ajudamos as empresas a baterem meta. Aí você falou assim, não tem como falar isso das empresas baterem meta, porque talvez ou a meta esteja inadequada, não esteja certa ali para aquela companhia, ou ela realmente está batendo meta, mas tem uma dimensão errada. Me fala um pouco sobre isso, uma armadilha de colocar a meta errada. Porque a meta é o alvo, né? Existem N formas de você construir metas, mas o empreendedor médio brasileiro, ele não usa métodos para construção de meta. Ele usa desejos pessoais, né? Basicamente, uma boa meta construída, ela é feita baseada nos seus resultados históricos, né? Com as ações que você fez e vendo o potencial de cada uma dessas ações. Se no passado eu investi 1 milhão aqui, o meu resultado foi 5, então provavelmente se eu investir 2, meu resultado vai ser 5 mais alguma coisa. E aí você vai construindo metas. Como o empresário médio brasileiro, ele não tem histórico, ele não usa CRM, ele não tem dados históricos, ele começa a dizer assim, eu quero faturar tanto, então os vendedores têm que vender tanto. Não tendo uma lógica numérica para tomar essas decisões, acaba que se a gente for falar que a gente ajuda o cara a bater meta, ele bota uma meta alucinada, pode não dar em nada, né? O que obviamente treinamento consegue garantir efetivamente é que aumenta 20% a lucratividade das empresas e mais de 30% a satisfação dos clientes. Então isso é numericamente comprovado em estudos, tanto com nossos clientes quanto estudos nacionais e internacionais, que treinamento de time comercial aumenta em 20%, mais de 20% a lucratividade e mais de 30% a satisfação dos clientes. Então, independente se vai bater a meta ou não, ou eu quero chegar a isso, independente se vai bater a meta ou não, com certeza você vai ter um avanço, né? Você vai estar chegando mais perto da lua. E se eu aumentar meu time em 20%, eu aumento o meu resultado? Não necessariamente, porque você tem que olhar os indicadores, né? Quais indicadores que não estão atingindo ou que você gostaria de atingir. Então, por que eu estou aumentando em 20% meu time de vendas?
Eu tenho lead suficiente para o time de vendas? O mercado comporta a quantidade de atendimentos? Quantos você faz uma estratégia de domínio próprio? Ou seja, minha empresa ela tem uma estratégia de vendas ativa, de outbound, onde se eu falo com 50 ou com 100, eu faço 10 vendas. Então, se eu falar com mais pessoas e tem mais pessoas, eu vou naturalmente, né, provavelmente, eu vou aumentar minha venda. Beleza. Agora não, minha estratégia é outbound, eu não tenho controle. Ou pior, minha estratégia é indicação passiva. Se você aumentar mais gente, não vai mudar nada. Né? Na tua operação comercial, literalmente não vai mudar nada, porque você não tem o domínio, você não é o jockey da tua área comercial. Você é o passageiro da tua área comercial. Então, você ter mais gente ou menos gente não muda a quantidade de leads que você vai receber, porque sua operação é uma operação de indicação. Então é um erro achar que o fato de eu aumentar a quantidade de pessoas na minha operação aumentará a minha produtividade. Não tem, Faz sentido. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que por acaso você tenha gargalos na tua operação, que um vendedor está dando mole. Né? Então vamos lá. Cenário médio das empresas brasileiras. Não tem CRM, os leads ficam soltos. Então, tem 1, 2, 3 vendedores. Quando você coloca algo mais, tem mais gente para ficar lembrando de lead. Então, pode ser que você tenha um resultado um pouco maior, pelo simples fato de ter uma pessoa a mais para ficar pensando e lembrando de lead. Isso não é alta performance. Você vai estar simplesmente resolvendo com seres humanos, a gente chama isso de força bruta, algo que você deveria resolver com o CRM, que já aumenta em mais de 30% a performance da equipe atual. Então, não tem o CRM, equipe desestruturada. Qual o primeiro passo que a gente deve fazer? Instalar um CRM configurado. Porque se você não instalar o CRM, ele vira um problema maior para a tua operação. Né? E atrapalha a operação mais do que ajuda. E por que a produtividade é tão difícil de ter consistência no time de vendas? Qual é a tua opinião sobre isso? O pessoal fala muito, meu time oscila, ele um mês ele bate meta, no outro mês não bate. Ou sempre fica nessa montanha russa, nessa gangorra. Tu vê, né? Faz um paralelo com agrícola, né? Você tem um terreno, você tem uma quantidade de sementes, você sabe que se você regar, ela vai crescer, em um período você vai colher. Quando a gente trabalha em vendas, é exatamente a mesma coisa. Né? Você tem um mercado que você tem endereçado, que você tem que trabalhar, você tem um período que você vai fazer as conexões, ou seja, você vai plantar, e um período que você vai começar a colher esses relacionamentos em formato de venda, né? Ou propostas e, consequentemente, em vendas. Se eu planto mais sementes em terrenos, né, no mesmo local, a chance que eu tenho é de plantar mais. Se eu já estou explorando aquele terreno o máximo que eu posso, eu tenho que aumentar o terreno e colocar mais semente. Também não adianta aumentar o terreno e continuar com a mesma quantidade de semente, que o meu resultado também vai ser igual. Então, são vários fatores. Agora, se eu não sei o tamanho do terreno, quantidade de semente, não meço minha produtividade, como é que eu vou garantir que as coisas vão funcionar? Então, no final do dia, o que não é medido, né? Que não é gerenciável. Então, eu preciso mensurar as coisas para eu conseguir gerenciar elas. Então, a minha produtividade oscila, sim, porque as pessoas não sabem a menor ideia quantos quilômetros de plantação ela fez. A gente estava tendo um debate outro dia, em uma das operações que a gente toca, que simplesmente um vendedor faz uma quantidade de conexões por dia, outro faz outra, e só um está tendo resultado. Naturalmente, é o que faz mais, ele vai ter mais formas de medir que ele vai chegar lá. Exatamente. Então, você precisa ter formatos, mesmo que sejam diferentes, mensuráveis, para você conseguir tomar melhores decisões. Um outro ponto aqui é como que a liderança ajuda ou pode perceber que a equipe está presa nessas armadilhas. O que a liderança consegue fazer? Cara, a equipe pode trazer para a liderança, desde... que o problema é o seguinte, quando a gente começa em baixa performance, aí começam as desculpas, né? Então a equipe traz ideia, a equipe busca soluções, todas as soluções estão fora da mesa. A gente costuma dizer que se você não está sentado na mesa, anota essa frase aí, já que essa é boa. Se você não está na mesa, sentado à mesa, você está provavelmente no cardápio. Poxa! Então, você precisa tomar ação, você precisa
entender que a gente já falou lá no início sobre a autorresponsabilidade. Então, o primeiro passo é tirar as desculpas que são coisas de fora, de terceiros, e trazer para dentro, né? Então, a liderança ela pode começar, cara, vamos lá, vamos sentar à mesa, porque quem tem que resolver somos nós, vamos comer os problemas, né? Segundo, a gente precisa engajar o time em um movimento, e não em uma coisa esporádica, vamos lá, vamos vender. Então, fazer reunião de alinhamento semanal, fazer as reuniões diárias de batida de pipeline, ter uma rotina de treinamento real, né, que aconteça de fato. A gente sempre fala nos nossos treinamentos, nossa live, é igual esporte. Se o Messi treina todo dia, se o Neymar treina, se o Cristiano Ronaldo treina, porque o seu vendedor, que não é um craque, que não joga igual os caras, só vai treinar quando você contrata, né? E, claro, precisa, obviamente, medir tudo. A gente está falando sobre isso, esse conteúdo inteiro. Precisa medir os resultados, senão você não tem nem como cobrar o que está funcionando e o que deixa de funcionar. Aí o cara deu uma forma, ele foi lá, implantou um CRM, até configurou, pagou para alguma empresa e tal, mas o time não sabe mexer. O time tem um desafio. E aí? E aí a gente fala muito sobre treinamento, né? É uma boa pergunta, Isla. Por quê? Pensa o seguinte, comprei um fácil, comprei um celular novo. Como é que eu faço para eu aprender a usar o celular? Escreve Ou aí, tu vai galera. pro YouTube assistir alguma coisa, ou tu vai pro manual do telefone. Primeiro você abre ele, tenta usar, né? Então você vai Primeiro experimentar. o erro clássico, ele já sai mexendo, liga, e depois vê que não podia fazer. Minha esposa comprou aqui um aspirador de pó novo, aí chegou a caixa, eu abri, já montei, não sei o que, dessa vez até deu certo, mas pode ser que eu encaixe errado, esqueça uma peça. Por quê? Porque eu não sou especializado em montagem daquele equipamento. Então, se eu tenho uma ferramenta, né, tu vai comprar uma serra elétrica. Eu comprei aqui para o jardim de casa aquela serra que corta arbustos para ficar redondinho. Não usei. Se eu for usar do nada, a chance de eu me cortar os outros, cortar errado, é enorme. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, eu vou olhar o manual. Qual é o manual desse equipamento? Existe um manual? Então, certamente, se a coisa for profissional, né, se o equipamento que eu estou comprando for profissional, existe um manual. Aí eu vou abrir o manual, vou ler o manual. Depois de eu ler o manual, eu vou assistir vídeos sobre o manual. Depois de assistir os vídeos sobre o manual, eu vou ligar o equipamento e vou começar. Então, com isso, nessa experimentação, eu começo a ter minha familiaridade com aquele equipamento. Em vendas, é exatamente a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu entro numa operação nova. Eu tenho que ler o manual. Qual manual? O manual de vendas, que a gente chama de playbook de vendas. Nesse playbook de vendas tem as formas de fazer, como agir, o que ligar. É igual roupa, igual equipamento que você compra, né? Roupa, comprou, pode jogar na água quente, pode passar ferro, pode não sei o quê, pode... Está lá o como usar. Se a sua empresa instalou uma ferramenta nova, pensa como uma indústria. Você comprou uma máquina nova, a gráfica comprou uma máquina inovadora. Tem que treinar a sua equipe para usar aquela máquina. Porque se você não treinar a sua equipe para usar a máquina vai ser subutilizada, a forma vai estar errada, provavelmente você vai aumentar a quantidade de manutenção. Vendas é a mesma coisa. Não dá para vendas ser amador, pega lá e deixa o cara se vira nos 30. Não existe isso. Você precisa treinar. E aí solta o vendedor na fogueira, aí vai ser aquela lógica, né? Bota a culpa no vendedor, o vendedor que não sabe usar a ferramenta, mas a frase do Maula, né? Não adianta pressionar quem não sabe o que está fazendo. Aí o cara vai lá, pressiona o vendedor para entregar um resultado que ele nem foi treinado para fazer aquilo. Exatamente. Então você tem que treinar, olha só, você tem que treinar sobre o mercado, você tem que treinar sobre a empresa, você tem que treinar sobre o produto. E você tem que treinar sobre as ferramentas. Né? Senão ele não vai ter... A produtividade dele vai ser limitada por essa falta de conhecimento. Exatamente. E quais sinais mostram que o time está entrando nesse modo automático e está perdendo a produtividade? Bom, o primeiro sinal é a quantidade de, vamos lá, reflexo, né? A venda é resultado de todas as ações que eu executo antes.
Então, se eu paro de executar as ações, qual o resultado vai dar? Redução no volume de vendas. Né? Então, é imediatamente proporcional, né? Ao seu resultado. Aí você vai ver, não, mas vamos começar as desculpas, né? Não, mas não está vendendo porque o mercado mudou. Aí você vai olhar, não, então vamos olhar aqui, se a gente está vendendo menos, se venda é o resultado, o que vem antes de venda? Antes de venda vem número de propostas na rua. Né? Exato. Então, quantas propostas? Caiu o volume de propostas? Caiu. Então, eita. Saúde. Então, caiu o número de propostas, beleza. Então, o que vem antes de proposta? Vem negociação. O que vem antes de negociação? Vem reunião. Caiu, não caiu? Não caiu o número de reunião. Então, estou com um problema entre reunião e negociação. O que está acontecendo nessa fase? E aí eu começo a moldar. Então, você precisa medir, mais uma vez. Para a gente entender sobre produtividade, a gente precisa medir. Você vai na academia e você quer emagrecer ou quer ficar forte, você precisa medir o seu peso. Se você quer malhar para ficar forte, você vai estar medindo a quantidade de quilos que você está puxando em cada equipamento. Cada equipamento você puxa uma quantidade de quilos diferente do outro, porque embarca uma parte do corpo, um músculo diferente do outro. Então você está sempre medindo. Por que diabos que você não faz isso nas suas vendas? Você falou algo muito relevante que foi as etapas do pipeline, as etapas do funil. Tem gente que só mede o ponto final. Como que ele consegue fazer? Porque ele cai nessa armadilha também. Isso também é uma armadilha. Ele olha para o time, vê pessoas, ele olha para as vendas, não vê números, e aí ele fala assim, pronto, meu time está ruim. Ele não sabe nem como medir aquelas etapas ali do funil. Pois a maior parte não tem nem funil, né? Então, o seu funil, ele tem que ter, além das atividades, cada fase do funil tem que ter as atividades que você vai executar, né, que o vendedor vai executar em cada fase. Você tem que ter um tempo médio que cada lead pode ficar naquela fase específica e você também tem que ter um valor que você vai, que é o orçamento que você está colocando na rua. Então, você vai cruzar quantidade de leads versus tempo em cada fase versus o orçamento que você está tendo. Com isso, você começa a ter uma previsibilidade que a gente chama de forecast. Então, o forecast é quando você junta esses números que eu acabei de falar e te dá uma previsão de faturamento futuro. Né? E aí, se isso está começando a diminuir, pode ser que teu ciclo de venda tenha aumentado, pode ser que o volume de leads tenha diminuído, e aí você começa a entender o que está funcionando ou deixando de funcionar na tua operação. Exatamente. E aí a pessoa ela vai ter mais clareza sobre onde que tem que corrigir pontualmente. Isso também é um sinal de treinamento. Olha, meu desafio está aqui na primeira etapa do funil. Então, meu problema está com abordagem. Não, meu problema está na fase da reunião. Então, eu tenho um desafio aqui de apresentação. Tem que melhorar essa parte. E ele vai percebendo, olhando para o próprio funil dele. Não tem funil. Treinamento para liderança e para o time saber usar o funil. Tá, tem um funil. Meu problema está aqui na fase inicial, então ele precisa desenvolver a parte de abordagem. Meu problema está na parte aqui de apresentação de proposta. Vamos lá, treinamento de apresentação de proposta. E aí você já sabe, o teu próprio funil vai dizer onde está o problema e o que você tem que fazer para treinar o teu time, onde vai melhorar. E a pessoa não consegue nem olhar para isso, ela não tem nem isso desenhado de alguma forma, para poder apontar para o time, para poder dar suporte para o time. E aí ela pode fazer até um diagnóstico, né? Se ela não tem nada, começa com um papel em branco do lado do vendedor e começa a pedir para ele anotar as coisas. Né? Não tem CRM. Não é o cenário das empresas que a gente acaba atuando, que a gente acaba atuando com empresas mais estruturadas. Né? Mas se você que está nos ouvindo é pequeno, começa com um papel em branco. Bota um papel e caneta do lado do vendedor e bota para ele começar a anotar quantidade de conexões, né? Tentativas de contato, quantidade de pessoas que ele realmente conseguiu falar, quantidade de pessoas que avançou para uma reunião, quantidade de reuniões que foram feitas, quantidade de negociações que avançaram, quantidade de propostas emitidas e fechamentos. Né? Com isso você consegue ter uma visão do que funciona e o que não funciona. Sem uma intenção de encontrar culpados, mas você acha que essas armadilhas têm mais a ver com a postura do vendedor ou com a forma como o líder conduz o time? Ficou pesado, hein? De um modo geral, eu costumo brincar. Tu tem 2 filhos, né, Isla? Eu tenho. Um filho. Viu Super Nani da tua época?
Ah, não, quando era criança eu vi. Adolescente ali. Os mais velhos vão lembrar que existe Super Nanny. Super Nanny era uma babá. Né, os pais se inscreviam, né, porque os filhos eram agitados demais, tocavam terror nas casas, né? Então era meio que um reality, né, que filmava essa babá entrando nas casas e arrumando ali o cenário, né? Fazendo com que as crianças comecem a obedecer os pais. 99% dos casos o problema era dos pais, não era das crianças. Então as crianças eram reflexo da, das ações e reações dos próprios pais. Então, de um modo geral, se uma operação de vendas não está funcionando, a gente, 90% dos casos, é porque a estrutura operacional está errada. Né? Então, não tem playbook, não tem processo, não tem método, não tem ferramenta, não tem cultura, não tem rituais, não tem rotinas. Então, tudo isso, para quem não tem, a gente constrói isso para as empresas. Né? Você precisa ter. Né? Uma empresa, uma área comercial, eu brinco muito isso em toda reunião que a gente oferece o nosso serviço de consultoria, né, de estruturação comercial. Eu falo, cara, a gente vai construir um helicóptero. Você sabe pilotar um helicóptero? Aí, não. Então, eu vou construir o helicóptero. Se eu deixo o helicóptero na tua frente, você não sabe ver se tem gasolina, se não tem, combustível, né? Se não tem, você não sabe ligar, você não sabe tirar ele do chão. E se por acaso você apertando conseguir tirar ele do chão, provavelmente você vai tombar ele e vai causar um prejuízo maior. Então, precisa não só construir o helicóptero, como aprender a pilotar. Né? E é isso que a gente faz. De um modo geral, as empresas atuam na área comercial de uma forma muito amadora. Ah, Mota, mas eu vendo 40 milhões de forma amadora. A gente já teve cliente faturar 100 milhões por ano e não tinha CRM. Tá ruim? Não, o resultado dele é fantástico, excepcional. Ele pode escolher continuar assim ou ele pode escolher crescer mais ainda, porque se você coloca processos, ferramentas e métodos, você vai vender mais naturalmente, porque você tem um controle maior da produção e da performance da equipe. Aquela lógica do cara não sabe nem qual botão ele precisa apertar para poder aumentar a produtividade. Ele não sabe o que fazer. Ele está vendo o time dele ali operando e ele, tá, como é que eu faço agora? O que eu posso fazer para aumentar a produtividade do meu time? Exatamente. Se você tivesse que dar um conselho para um líder de vendas ou uma pessoa de RH, alguém que está envolvido nessa parte do time de vendas, que pode ajudar na melhoria da produtividade, que a equipe está se sentindo travada, qual conselho você daria? Bom, o primeiro deles eu acho que já ficou muito claro, que é medir as etapas do que está sendo feito, o que está sendo executado. Né? Então, em vez de você ficar só esperando as vendas acontecerem, começa a medir o que está sendo realmente feito e executado. Segundo, você tem que trazer para perto a equipe. Então, você fazer one-on-one, você fazer kickoff semanal, você bater o pipeline todos os dias, você tentar entender o que não está funcionando, porque pode ser que algo tenha parado de funcionar. Só que se você estiver tão distante, você não está nem vendo que está parando de funcionar. Ou pode ser que alguém da equipe esteja fazendo algo que está funcionando muito bem, mas ela está ali caladinha por algum motivo e não está explorando, não está externando isso, e você está perdendo um conhecimento da empresa. Então, unir a equipe faz todo sentido, ficar perto da equipe faz todo sentido. E é óbvio, cara, tem que treinar. Tem que treinar, é um esporte, tem que treinar. Vendas precisa ser treinado sempre. Como que você pode treinar? Você pode treinar de formas simples, tá? Você pode treinar, por exemplo, com uma ação que a gente sempre recomenda, que é você pegar uma reunião boa e uma reunião ruim gravada e vocês baterem na sexta-feira. Você pode treinar fazendo roleplay 2, 3 vezes na semana. O que é roleplay? Uma simulação de uma venda entre um vendedor e outro. Você pode treinar pegando materiais de mercado, estudos, relatórios, conteúdos, e você estudar sobre isso. Inclusive, a gente começou a fazer isso essa semana. Toda segunda-feira, na reunião de kickoff semanal, os vendedores têm que trazer algum material de mercado sobre a área de atuação deles. Então, a gente atua em segmentos. Né? Então, óleo e gás. Então, tem que trazer alguma coisa que aconteceu nesse mercado de óleo e gás para você. Quanto mais você estudar, mais confiante você vai estar na ponta, né? Inclusive, tem um estudo no nosso relatório de treinamento que os clientes, se eu não me engano o número, se não me falha a memória, 84% dos clientes não sentem segurança no vendedor porque ele não domina o que ele está ofertando ali.
Então, tem outras. O que mais dá para fazer? O cara pode ler um livro, o cara pode fazer ir para cursos, ir para imersões, cursos online. Então, tem diversas formas que você pode fazer para você começar a treinar o seu time e até mesmo treinar sobre o produto. Então, bota 4 produtos na frente, fala as características desses produtos. Quem é o cliente-alvo? Qual o benefício? Qual é a dor? Né? Tem uma ferramentinha bem legal que a gente usa, que é uma matriz de produto, que diz lá benefício, dor, prova social, prova, ticket médio. Tem que conhecer o que está sendo vendido. Mota, precisa conhecer todos os 5.000 SKUs? Acho que a gente até falou sobre isso em algum conteúdo nosso. Não precisa conhecer todos os produtos, mas você precisa conhecer da dor, para você ofertar uma solução. E a partir daí, você consegue identificar qual que é o melhor remédio. Mas se você não sabe identificar nem a dor e nem sabe se você tem a solução dentro de casa, como é que você vai conseguir ajudar o teu cliente a resolver aquele problema? Ele não sabe, ele tem que ser treinado para fazer pergunta, ele não sabe identificar, ele não sabe entender, ele está dentro do método também que a gente acaba implementando. Mota, como é que a gente consegue medir, aí já caminhando aqui para as últimas perguntas, como é que a gente consegue medir a maturidade do meu time? Como é que eu consigo falar assim, cara, meu time é maduro ou não é maduro? Como é que a gente consegue ajudar as pessoas a fazerem isso? A maturidade comercial, ela se dá pela identificação, assim como pessoa, pela identificação de alguns fatores, né? Então, inclusive, a gente está soltando a edição 2025 da pesquisa de maturidade comercial. Então, quem quiser participar, manda uma mensagem aqui, ou na Mola Educação, ou no gustavomota.com, ou se quiser mandar aqui, pode escrever eu quero, que recebe o link no direct. Se escrever eu quero, recebe o link, Aqui recebe. Boa, legal. Na live. Isso. E quem estiver vendo gravado, vai na descrição, vai estar o link lá para você participar. Exatamente. Então, nessa edição 2025 da pesquisa de maturidade comercial, a gente está mapeando, se eu não me engano, são 5 dimensões da área comercial, desde a parte técnica, a parte de gestão, de ferramentas, indicadores, para conseguir mostrar, primeiro, para o mercado, forma de remuneração, tudo, né, que uma área comercial tem, para a gente começar a entender se as empresas grandes são grandes porque elas têm uma área comercial mais estruturada, se as pequenas são pequenas porque elas fazem outras coisas, se as pequenas estão crescendo justamente porque elas têm políticas de gestão, políticas de incentivo diferentes, ferramentas diferentes. Então, é uma pesquisa profunda, é uma pesquisa que vai dar um relatório que vai sair na imprensa. Entender a sua maturidade, assim como a pessoa, vai fazer com que você tome melhores decisões. Então, a gente tem essa ferramenta que a gente está fazendo estudo nacionalmente, mas se você que está nos ouvindo quer que a gente faça um estudo de maturidade da tua empresa, a gente tem um diagnóstico aqui embaixo para você agendar, que algum especialista nosso do Mola Educação vai falar com você e vai conseguir te ajudar a entender melhor a maturidade da tua operação e com isso te direcionar a alguma solução. Que é o grande passo, né? A pessoa, ela tem aquela miopia, né? Ela não consegue ver porque está tão imerso na operação que ele não consegue medir e saber o que está acontecendo e como que poderia melhorar. E, Mota, agora a gente pode abrir para a pergunta da galera aqui, quem quiser fazer pergunta também, e a gente dá continuidade aqui falando sobre essa pesquisa. Alguns pontos importantes, por exemplo, para a gente deixar a pessoa perguntar. Talvez as pessoas tenham dúvida com relação à diferença entre consultoria e treinamento. Por que um, por que o outro? Como é que cada coisa funciona? No final do dia, qual o job to be done, né? Qual é o resultado esperado sobre isso? O que você quer resolver com a empresa que você gostaria de estar trabalhando, né? Então, se o meu problema é pontual, né? Dá um exemplo. Aqui em casa, uma casa espaçosa, a gente precisa trazer uma faixa. A gente tem uma moça que cuida aqui da casa, que nos ajuda a organizar, mas toda semana vem uma faxineira e dá uma organizada na casa. E toda semana ela tem que voltar, porque a gente bagunça a casa toda de novo, né? Então, se a sua empresa é assim, tem algo que precisa ser rotina, né? Então, na minha casa é assim, é rotina. Isso já faz parte do nosso dia a dia. Talvez se a casa fosse em outra estrutura, não tivesse 2 pavimentos, talvez fosse menor, talvez fosse um apartamento, não precisasse ter esse nível de cuidado de
de atenção. Mas nessa estrutura eu preciso ter esse tipo de serviço. E na tua operação comercial é a mesma coisa. Você está vendo que algo está sempre derrapando em um ponto, você tem que estar treinando aquele ponto o tempo inteiro. Então, se o problema é treinamento, resolve. Não, meu problema é o seguinte, eu estou querendo construir agora uma edícula na minha casa. Não é o caso que já acho que ele já está lá. Mas eu quero construir uma edícula na minha casa. Então, eu vou contratar uma consultoria, ela vai, né, uma consultoria, uma empresa de engenharia, ela vai lá e vai construir e vai embora. Então, se o seu problema é pontual, é de projeto, a consultoria é mais indicada. Se o seu problema é algo que precisa ser sempre feito, imagina os jogadores do Flamengo treinarem só quando eles são contratados para o time. Não existe isso, né? Então, não é uma solução de consultoria, é uma solução de treinamento. Você precisa estar fazendo sempre. Constantemente. Voltando para um ponto aqui que a gente acabou falando um pouco sobre os nossos bastidores daquilo que a gente conseguiu executar essa semana, de vitória da semana, de sucesso que a gente pode dizer, principais conquistas da Mola, do Mota. Eita, Lelê, vai ter que abrir a agenda aqui, né? Então a gente tem... Não, a gente pode falar primeiro da pesquisa, que a gente conseguiu soltar a pesquisa, demos início à pesquisa, tivemos as primeiras respostas, que achei bem legal. A gente já começou a ter algumas pessoas procurando para saber entender mais. A gente vai soltar isso também para a imprensa, para todo mundo saber que essa pesquisa existe, para que as pessoas, a gente quer ajudar o mercado a se tornar mais maduro, porque o mercado maduro cresce, a gente cresce junto, e vocês foram lá para os Estados Unidos e vocês viram a diferença do mercado brasileiro, estiveram com seus esforços lá e viram. O que você pode falar para as pessoas, por que elas devem participar dessa pesquisa? Como a gente falou, né, o desafio das empresas que não estudam, que não estão em alta performance, que elas não sabem o que está funcionando ou deixando de funcionar. Então, elas vão meio que... eu vi alguém fazendo, eu vou fazer. Então, você tem pouco instrumento para você poder tomar melhores decisões. Então, quem quer participar da pesquisa de maturidade comercial edição 2025, só escrever aqui, eu quero, que você vai conseguir participar da pesquisa como um todo. Só isso já vai te dar vários insights. Depois a gente vai compilar, obviamente, todos esses resultados e tirar um relatório anual para poder mostrar o que funciona, quais são as tendências, o que está sendo mais usado no Brasil, para que você consiga ter maiores resultados. Né? E aí a pessoa vai parar de cair nas armadilhas que a gente falou aqui, porque ela vai ter essa visão melhor. Qual que é o grande desafio que você acha que a gente superou essa semana, que a gente pode compartilhar aqui? Bom, essa semana foi uma semana muito boa, né? A gente, de venda, algumas vendas altas, a gente fechou bons acordos. A gente já pode falar daquele acordo de educação esportiva? Ainda não pode soltar esse daí não, mas estamos avançando inclusive com a construção, formatação de equipe para esse projeto, que é um projeto audacioso. Que mais? Também tivemos nosso querido sócio Malavota saindo de lua de mel. Então, também é uma vitória possibilitar que um sócio saia de férias. Normalmente, nas empresas, só as equipes saem de férias, ou às vezes nem a equipe pode sair de férias também. Está um caos tão grande que ninguém sai de férias. Então, a gente conseguiu fazer isso sem prejudicar o andamento dos negócios. E a gente está soltando, vai soltar em breve um material muito legal para você que nos acompanha, para você conseguir construir a tua área de Sales Enablement, a tua estrutura de Sales Enablement de forma autônoma, né? Então vai ter um material nosso, a gente só está vendo se a gente libera. Você consegue falar rapidamente o que seria Sales Enablement para quem está perdido nesse universo? Boa. Sales Enablement é a área na empresa que capacita, direciona e orienta a equipe comercial para que ela tenha uma performance maior, ela tenha melhores resultados. Então, é uma terminologia um pouco mais nova aqui no Brasil, muito pouco utilizado, mas é fundamental para você conseguir vender. Normalmente isso fica a cargo do líder de vendas ou às vezes a cargo do RH, que não tem ainda uma bagagem para poder capacitar e ajudar o vendedor a ser melhor, né? Então, essa é uma área especializada, né? Sales Enablement, uma área de vendas, especializada em vendas, para desde ouvir ligação, orientar quais são os melhores formatos, corrigir script. Então, é uma área importantíssima, né? Como a gente já estou com empresas grandes, né? As maiores empresas dos segmentos, são áreas fundamentais que fazem com que essas empresas vendam cada vez mais.
Então, se a empresa já tem o RH lá, já tem uma área de treinamento, como é que a gente consegue ajudá-lo a melhorar ou impulsionar esse resultado lá dentro? Bom, a gente acopla a nossa solução nessa área, entre a área de RH e a área de vendas, né? Então, a Mola Educação é um parceiro do RH e parceiro do líder de vendas para ajudar a empresa e os vendedores a venderem cada vez mais. Resumidamente, desde fazendo treinamentos, workshops, treinamentos contínuos, ou lançou um produto novo, a gente consegue fazer um treinamento pontual, efetivamente, para conseguir trazer e colocar esse produto novo na base, porque senão o vendedor continua vendendo só o que ele quer e não o que a empresa precisa. Então tem desde uma parte de aculturamento, rotinas e rituais, até efetivamente manter a equipe no ritmo. E a gente pode começar a falar um pouco sobre uma novidade, dar assim, uma antecipação sobre o agente, uma mola, inteligência artificial, como é que a mola consegue ajudar nesse novo momento. Tu gosta, né? Tu gosta. Mas efetivamente hoje a gente já está operando, né, uns agentes de inteligência artificial. A gente já está com alguns clientes em beta, já estão funcionando, já está rodando, já está trazendo resultado. Mas a partir de quando? Tá dependendo do marketing soltar. Hoje a gente tem uma novidade para sair hoje, que a gente vai mostrar esse agente, mostrar para o mundo essa landing page de como que a gente vai funcionar, para que as pessoas também possam aumentar a sua produtividade naquela fase que é mais desafiadora, que é a primeira fase quando o lead chega, o atendimento ali inicial. E aí, tem um grande desafio de qualificação, de resposta rápida, melhorar o lead time ali, da resposta quando o lead aparece. São impactos que eu sei que as pessoas têm, que elas têm desafios, e a gente vê isso, porque é uma operação gigante, o cara não consegue atender todo mundo. Estava vendo o dono do iFood, né, falando sobre isso. Falei, cara, em horários de pico é impossível, humanamente é impossível a gente atender todo mundo. Então a gente precisa da inteligência artificial para que a experiência do usuário seja melhor. Então esse é o grande mote nosso, é entender que a experiência do usuário precisa ser melhorada. Aumento de produtividade também é isso. E as empresas que não têm esse volume todo de atendimento, não é para você demitir os vendedores e botar inteligência artificial ainda. Mas chega esse momento. Mas ainda não é. Mas você certamente não tem uma equipe trabalhando à noite, não tem equipe trabalhando no final de semana. Então você começa a ocupar a inteligência artificial nos espaços que você já não tem, que você já está perdendo. E a partir daí você vai ganhando confiança e, obviamente, também a inteligência, ela é uma inteligência generativa, né? Então ela vai aprendendo também com as respostas, vai ficando melhor. E aí quando ela estiver mais calibrada, você começa a expandir a atuação dela. Então é uma coisa que pode ser feita de forma gradativa e que, se você não estiver utilizando nos próximos 12 meses, seja na parte de ganho de eficiência, ou seja, no back-office ou na parte de entrega para o cliente, você dificilmente vai estar no mercado. Ou seja, se ele não está usando inteligência artificial no CRM dele, nas ferramentas que ele já usa, ele já está fora, praticamente. Todas as ferramentas já têm isso. E no próximo momento, se ele não estiver utilizando a ferramenta efetivamente dentro de atuação de vendas, ele também vai ficar fora do mercado. Vai ser difícil. Quais são suas considerações finais, senhor Mota? As considerações finais é que essa sexta-feira está apenas começando. A gente ainda dá para vender, eu ainda tenho reunião de conselho hoje. Tem uma reunião de vendas ainda, de um projeto grande, em São Paulo, e que eu desejo que todos vocês estejam nos acompanhando aqui nos bastidores. A gente transforma todas essas nossas lives aqui em material do nosso YouTube. A gente soltou o primeiro episódio dos bastidores também da empresa, também nos nossos canais. Então acompanhe essa construção, que você vai dar mesmo que você não esteja no tamanho dos clientes que a gente atende, você vai começar a aprender o que funciona, o que não funciona nessas empresas maiores, para você conseguir executar. E se você é uma empresa grande, trabalha no RH de uma empresa grande, se você trabalha na área comercial de uma empresa grande, ou seja, uma empresa que fatura mais de 100 milhões de reais por ano, entre em contato com a gente, que vai ser um maior prazer a gente ajudar vocês a baterem as metas através de treinamento, né, Isla? Então, vocês vão alcançar os seus resultados através de treinamento, através de estruturação da área comercial, porque vendas é o resultado de todas as ações que a gente executa. Então, medindo, melhorando e aprimorando, a gente vai chegar lá.
É isso aí. Então, vendas é treinável. Se você fatura menos de 100 milhões, você vai aprender com a gente o que que as grandes empresas fizeram para chegar lá. E se você tem acima de 100 milhões, a gente te ajuda a aumentar a produtividade do teu time, aproximar as estratégias do vendedor externo com a estratégia da empresa. Tem aquele desafio que a gente fala, né? Positivação, upsell, cross-sell, que tem um desafio na operação lá na ponta. A gente monta algumas soluções para você. Aí, uma coisa legal que a gente sempre fala, que é um método personalizado. A gente constrói um método para a sua empresa, que é um grande diferencial nosso. A nossa personalização, a capacidade que o nosso time tem de entregar algo customizado, desenhado para a tua operação, como o teu time deve funcionar. Então, quer saber mais? Link na bio, nosso link na bio, tanto das três redes, Mola Educação, gustavomota.com e Malavota, você pode clicar lá para fazer, para conversar conosco, para você receber um treinamento nosso ou entender as nossas soluções. Ou, comentando aqui agora, eu quero para participar da nossa pesquisa de maturidade comercial. A edição 2025 está no ar, então você pode participar e entender como é que a tua operação funciona, nível de maturidade da tua operação. Então é isso, Matinha. Muito bem, Isla. Simbora. Bora para cima e bora fazer. Bora.